E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2021 que diz o seguinte: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados, isso é bastante importante, um ao outro, e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Qual o valor do módulo da velocidade do carro em km por hora imediatamente antes da colisão? Beleza, então é uma questão que trata de colisões, né? Uma colisão entre dois carros. Os dados que nós temos ali a gente pode colocar ali para ter uma noção já do que está acontecendo. O carro tem uma massa e a van tem uma massa que é o dobro. Então eu vou dizer assim, ó, o carro tem uma massa M e a van tem uma massa o equivalente a 2 M's, né? O dobro do carro. E aí quando eles batem, eles começam a andar juntos com uma massa total de 3 M's, né? Caso esse M mais esses 2 M's aqui, eles passam a andar grudados. Esse tipo de colisão, a gente poderia classificar ela como sendo uma colisão perfeitamente inelástica. Eu não sei se vai fazer diferença eu saber isso ou não para essa questão, mas é interessante tu já ir entendendo isso. Por que inelástica? Porque a questão diz que os corpos permanecem grudados, né? Isso é uma característica no texto da colisão inelástica. Quando a questão diz então que os corpos ficam grudados, eles começam a andar juntos após a colisão, a gente pode classificar como uma colisão inelástica, tá? E na colisão inelástica, assim como todas as outras colisões, a gente tem a conservação da quantidade de movimento do sistema. Então a quantidade de movimento do sistema fica constante nessa situação. Beleza? Beleza. O que a gente tem que entender então? É uma situação de colisão, a gente vai usar a ideia da quantidade de movimento. Vamos lembrar que quantidade de movimento, a gente calcula ela como sendo o produto da massa com a velocidade do corpo, né? A massa do corpo vezes a velocidade do corpo naquela situação. Por exemplo, se a gente analisar então a quantidade de movimento dos dois ali, né? Começando ali pela quantidade de movimento da van, vou botar aqui QV, quantidade de movimento da van seria a massa da van vezes a velocidade da van. A gente sabe que a massa da van a gente está chamando de 2 M's, que é o dobro da do carro, e a velocidade da van a questão me deu como 40. Nesse caso aqui eu não vou me preocupar muito em passar as unidades, porque é só para a gente ter uma noção mesmo, tá? E aí fazendo esse cálculo, o que a gente vai encontrar? 80 M como sendo a quantidade de movimento da van. Perfeito. Nós também temos a quantidade de movimento do carro. Se a gente fosse calcular, o que a gente faria? A massa do carro vezes a velocidade do carro. A massa do carro a gente pode chamar de M, e aí usar ali a proporção, né? M, 2 M's, ele conforme a gente está usando. A velocidade do carro é o que a gente quer descobrir, então eu vou chamar de VC, velocidade do carro, e ficaria, né, a princípio assim. Tranquilo. Quando eles batem, eles adquirem uma quantidade de movimento juntos, né? Eles começam a andar juntos e a gente vai ter a quantidade de movimento dos dois ao mesmo tempo. E aí seria interessante o aluno nessa parte aqui ter uma noção vetorial do que está acontecendo. Como assim, ó? Quando eu digo que a van ela tem uma quantidade de movimento, tá? Quando eu digo que a van tem uma quantidade de movimento de 80 M, significa o quê? Significa isso aqui, que ela tem um vetor equivalente a 80 M nessa direção, representando aí a quantidade de movimento dela. Beleza? Beleza. O carro, ele tem um vetor quantidade de movimento nessa direção aqui, que é na direção horizontal, então, beleza? E essa quantidade de movimento do carro equivale, então, ao valor que a gente, né, mais ou menos já arrumou ali, que é MVC. Tá? Essa seria a quantidade de movimento do carro. E são dois vetores. Quando esses vetores, digamos assim, se relacionam, né, a gente forma um vetor resultante. E esse vetor resultante, deixa eu botar de outra cor aqui, esse vetor resultante seria a quantidade de movimento final dos dois carros, né? Essa quantidadezinha de movimento aqui, ó. E essa quantidade de movimento a gente pode então tratar como sendo a quantidade de movimento resultante
dos dois ou a final, né? Tanto faz. E aí o aluno tendo uma boa noção vetorial, ele consegue mais ou menos fazer a seguinte relação. Olha só, se a gente pegar então esses vetores e escrever eles do ladinho aqui, tá? Vou botar assim, ó. Vou pegar esse vetor aqui, ó. Vou duplicar ele e vou botar aqui do ladinho. Esse vetor é um vetor então vertical, tá? A gente pega esse outro vetor verde aqui que eu fiz, que seria o do carro, vou duplicar ele e vou botar aqui do ladinho. Vou botar aqui desse ladinho aqui, ó. Tá? Esse seria o vetor então horizontal. Como a questão mesmo me disse, né? Eles fecham 90 graus por causa que o cruzamento fecha 90 graus, que foi justamente o que a gente tem aqui, ó. 90 graus entre os dois. E aí, a gente tem o vetor resultante, que seria esse que eu fiz de roxo aqui, que eu vou duplicar ele também, e eu vou botar ele aqui, ó. O vetor resultante, o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem 45 graus, tanto com a vertical, quanto com a horizontal. Então ele tem 45 graus aqui, ó, e ele tem 45 graus aqui também. Beleza? Beleza. E aí que vem a jogada, né? A jogada é o seguinte: esse vetor, para ele estar em 45 graus, a única relação que a gente consegue fazer, até pela questão geométrica aqui, né, desse triângulo aqui, a única relação que a gente consegue então dizer é o seguinte, ó: a quantidade de movimento do carro e a quantidade de movimento da van, elas precisam ser exatamente iguais. O que eu estou dizendo assim, ó, na questão geométrica, esse lado do triângulo e esse lado do triângulo, eles precisam ser numericamente iguais para que essa diagonal fique exatamente 45 e 45 com os dois, beleza? Então, a partir disso, a partir dessa noção geométrica, a gente pode então escrever a seguinte relação: a quantidade de movimento da van é igual à quantidade de movimento do carro. A gente sabe que a quantidade de movimento da van equivale a 80 m, conforme a gente calculou ali em cima. E a quantidade de movimento do carro a gente chamou de MVC, né? A massa do carro vezes a velocidade do carro. Esse M corta com esse M, e aí a gente consegue então descobrir a velocidade do carro. O carro, ele tem 80 km por hora de velocidade antes da colisão, antes de fazer a colisão. Então, a jogada dessa questão do Enem era tu te ligar nessa parte geométrica e é ter essa noção vetorial, né, de que a gente está trabalhando com dois vetores e que o movimento resultante dessa colisão seria o vetor resultante dos dois anteriores. Então, olhando as alternativas, a gente fica com a alternativa E para essa questão. Resposta certa, então, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!